Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei falar sobre um tema que foi sugerido pelos inscritos. E esse tema é: como seria a sociedade waifuísta perfeita ou ideal? Então nesse vídeo nós vamos fazer um exercício de imaginação. Mas antes de começar, eu já deixo avisado que eu vou falar com foco no waifuísmo, então eu não vou falar coisas básicas e óbvias que seriam necessárias para uma sociedade perfeita ou ideal existir. Coisas como segurança, acesso à educação, acesso à saúde, não existir nenhum tipo de miséria ou pobreza, não existir nenhum tipo de discriminação ou preconceito, existir liberdade de expressão ampla para todo mundo dessa sociedade, esse tipo de coisa. E eu creio que a fundação básica de uma sociedade waifuísta ideal seja a aceitação plena dos relacionamentos waifuístas, ou relacionamentos 2D, como preferirem. Então, ter uma waifu ou um husbando é algo completamente normal e aceito nessa sociedade ideal. Você não vai sofrer nenhum tipo de discriminação ou preconceito por causa disso. E esse tipo de relacionamento, ele não é apenas aceito, mas ele também é muito popular entre todas as pessoas dessa sociedade. Em algum nível, todas elas já tiveram ou terão um relacionamento desse tipo. Mas isso não quer dizer que os relacionamentos 3D deixam de existir. Eles continuam sendo parte dessa sociedade. E eles têm o mesmo peso, o mesmo valor que o relacionamento waifuísta. E os dois convivem super bem, não tem preconceito de uma parte ou de outra com um tipo diferente de relacionamento. E nessa sociedade ideal, o que levou os relacionamentos waifuístas a terem o mesmo patamar que um relacionamento 3D foi o avanço tecnológico. Nessa sociedade waifuísta, a tecnologia é tão avançada que traz muito para perto o ideal perfeito da waifu para o nosso mundo 3D. O mundo real. Então essa aceitação social do waifuísmo veio de mãos dadas com o avanço tecnológico, avanços na inteligência artificial, na robótica, na automação, na realidade virtual. Tudo isso materializou o ideal da waifu tão bem que isso passou a ser muito mais aceito pela sociedade. E esse avanço não se deu exclusivamente na área tecnológica e material, pois na parte espiritual também passou a ser mais aceito o waifuísmo como um caminho em busca da felicidade e da paz. Então, nesse mundo ideal, o waifuísmo também, de certa maneira, se torna uma religião, para quem quiser segui-lo, claro. Lembrando que tudo aqui é voluntário, ninguém aqui está sob coerção nenhuma. E essa religião tem seu próprio clero de mestres especialistas em waifuísmo, espiritualidade, meditação, oração. E também tem os templos, onde as pessoas vão lá para prestar suas homenagens, para ter um momento de reflexão, pensando em sua waifu ou husbando. Nessa sociedade, até o calendário é diferente, pois você vai ter certos dias do ano que são voltados para waifus famosas que fizeram diferença na história do waifuísmo, ou em homenagem a waifuístas muito destacados. Uma coisa que muda profundamente nesse exercício imaginativo que a gente está fazendo é que os valores dessa sociedade também são diferentes da nossa sociedade atual, que é a que nós vivemos. E eu vejo 4 principais valores que são a pedra angular dessa sociedade, que são as bases fundadoras dela: o amor, a criatividade, o respeito à liberdade individual e a valorização da estética. O amor é o valor mais óbvio dessa sociedade. O amor pelas nossas waifus, pelos nossos husbandos. Isso é a base de tudo, foi isso que fez essa sociedade florescer e continuar. Mas o que realmente deu forma a ela foi a criatividade. A criatividade é muito valorizada e recompensada nesse mundo ideal. Então, desde a infância, os cidadãos dessa sociedade waifuísta são impulsionados, desde o sistema educacional, a família, até a sociedade como um todo, a serem criativos, buscarem soluções diferentes, pensarem fora da caixa e, através dessa criatividade, materializar isso com a arte. O waifuísmo tem essa conexão profunda com a arte e com a busca do ideal, do que é belo, da estética. Então isso é fundamental numa sociedade waifuísta ideal. Outro valor é o respeito à liberdade individual.
E isso daqui é muito importante porque isso permite que a criatividade floresça, o amor floresça e as pessoas não sintam-se julgadas pelo estilo de vida que elas levam. O princípio aqui é bem simples. Desde que não faça mal a terceiros, é permitido. E finalmente, nós temos a valorização da estética. Ou seja, a busca por aquilo que é belo, aquilo que é ideal, é muito respeitado e valorizado por essa sociedade. E aqueles que conseguem chegar o mais próximo disso são muito bem recompensados. E esses valores se refletem na arquitetura dessa sociedade, que também remete ao waifuísmo. Então você veria muita coisa influenciada pela arquitetura japonesa e pela forma japonesa de desenvolver cidades nessa sociedade perfeita. E pensando de maneira mais utópica, ninguém precisa trabalhar com aquilo que não deseja nesse mundo ideal, porque as máquinas e a tecnologia são tão avançadas que elas substituíram todos os trabalhos que um ser humano não quisesse fazer. Então aqui as pessoas podem se focar na criatividade, no tempo livre, para fazerem o que elas bem entenderem. E isso tem muito impacto em toda a parte criativa dessa sociedade. Todos nelas são um artista em um nível ou em outro. Com mais tempo livre, as pessoas também festejam mais. Então existem muitos festivais, festas, datas comemorativas, como eu já havia explicado na questão do calendário ser diferente, e tudo isso relacionado ao waifuísmo. Essa seria a minha visão de uma sociedade waifuísta perfeita. Apenas lembrando que, como eu falei no início do vídeo, eu não coloquei coisas óbvias, como não existir pobreza, não existir sofrimento, não existir guerras ou violência, porque se uma dessas coisas existem em uma sociedade, então não importa o quão colorida, o quanto festiva, o quão livre ela for, não vai ser uma sociedade perfeita nunca. E sendo sincero, eu acho muito improvável que a gente chegue nessa sociedade waifuísta ideal. Infelizmente é a maneira que eu vejo. Mas eu acredito que algumas coisas dela a gente vai viver para ver. Coisas como uma aceitação ou uma tolerância a relacionamentos waifuístas, maior tecnologia, principalmente inteligência artificial e robótica. E eu até imagino que isso possa acontecer no médio e longo prazo, coisa dos próximos 5 a 20 anos. E agora eu gostaria de ler nos comentários a opinião de vocês sobre o que seria uma sociedade waifuísta ideal. E se vocês tiverem alguma crítica ou sugestão sobre esse tema aqui pro vídeo, pode escrever aí no comentário que eu leio. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!